Oi, Tudo bom? olá, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. E aí, como estamos? Faz anos que eu não faço live no Instagram, meu Deus do céu. É mesmo. Nossa, na pandemia a gente fez tanta live, depois eu meio que parei de fazer live, cansei de live. Pois é, eu tava me preparando, inclusive para tentar falar isso em algum momento e você já deu a deixa, né? As pessoas que estão aqui, a gente já fez várias lives durante a pandemia, né? Aquela época que todo mundo estava em casa e descobrimos o Instagram e o Facebook. E eu tenho um agradecimento assim muito grande à Bibi por ter me incentivado a me manter nesse caminho da rede social, porque quem já passou pelo meio acadêmico sabe que é um ambiente de muita vaidade e que quando a gente decide vir para o meio digital, para as redes sociais, a gente sofre assim um assédio assim muito ruim, né, que descredibiliza a gente, descredibiliza a nossa carreira, a nossa trajetória, né? Então eu queria te agradecer que eu só estou aqui de uma certa forma pelos seus incentivos de me permanecer nesse caminho. Ai, coisa boa! Não, e tem que continuar, porque eu adoro as tuas postagens, acho que são, tipo, com humor na medida do correto, assim, sem se passar e educativas, que ensinam as pessoas alguma coisa através de uma foto, de um meme, assim, eu acho genial. Tem que ter muita criatividade, né? É, porque esse assunto, né, ainda mais a sua área inicial, física, por exemplo, são assuntos que eles podem ser potencialmente chatos e complexos. Mas a gente tem que fazer de tirar esse limão e fazer uma limonada açucarada, e eu achei que o humor pelo menos chama a atenção das pessoas. E aí depois vem para a parte séria do texto, né? Que pode Sim, abordar coisas como suicídio, como automutilação, irritabilidade, a própria depressão também, né? sim. Acho, dá oi pra todo mundo que tá aqui, né? Nem faz um tempo que eu não apareço ao vivo, então tô bem feliz também, principalmente de falar sobre esse assunto, né? Que eu acho que foi até legal a gente fazer esse vídeo em colaboração e tal, porque eu vi muita gente falando sobre ketamina, mas de uma forma bem apenas o lado negativo, né? Como se fosse algo, uma droga recreativa, como se ninguém abordou muito assim a parte de depressão, nem os jornalistas eu acho que tiveram esse cuidado, né, de trazer um outro lado, assim, eu não sei, ficou meio. Tanto que numa live que me convidaram para fazer no YouTube, era sobre um outro assunto, daí puxaram esse e eu falei, inclusive existem algumas formulações, né, derivadas da ketamina e tal, que a Anvisa liberou e tal, as pessoas, sério? Tipo, ninguém nem sabia, foi só uma coisa assim, é uma droga recreativa que às vezes usam como anestésico, era meio que uma coisa bem por cima, né? É, não, e você sabe que quando você mandou primeiro o assunto, né? Aí você mandou lá sinhazinha do boi, não sei o quê. Aí eu falei, gente, será que é uma pessoa da novela das seis que deve ter? Sim, é porque é um festival que, no fim, Então, quem é do sul ou sudeste não tem muito contato, eu acho, com o norte, acaba não conhecendo. Eu não conhecia, eu fiquei conhecendo por conta desse caso, né? E o caso é bem chocante, assim, porque pelo que passaram, era a mãe que colocava a ketamina nos filhos, e aí tinha uma seita, e ela era Maria, o filho Jesus. Era tipo uma. Eu não sei, tu não ficou sabendo disso? não, aí depois eu fui ler por cima, né? Mas aí, assim, umas coisas horríveis que eu li, nem sei se são verdade, por isso nem vou falar aqui, porque também não sei Sim. se foi Não, mas eu sei que confirmado eles estão isso. presos, assim, tem todo um rolo acontecendo. Mas eu achei legal trazer essa parte da ketamina, porque eu acho que também é um assunto que eu já vi tu abordando no passado. Lembro de já ter visto posts sobre isso. E também a parte de falar sobre o transtorno bipolar, né? Inclusive, eu te contei meio rápido, mas o doutorado, assim, só para contextualizar, né, que eu vou falando aqui, eu me empolgo. Eu tô há bastante tempo já venho estudando sobre aprendizagem, né? E aí eu fiquei, tipo, muito
eu quero aprender mais sobre como as pessoas aprendem mais, por que algumas têm dificuldade e tal. Aí eu fiz uma pós, aí depois eu decidi que eu queria fazer segunda graduação, e aí eu comecei a pensar assim, tá, mas ok, se muitos programas, porque na graduação de psicopedagogia que eu tô fazendo, os professores falam muito da parte clínica, que o psicopedagogo ele vai receber o estudante, vai fazer uma anamnese inicial, e aí na anamnese tem que entender toda a história da família, se aquela gravidez foi desejada, se não foi, se a criança nasceu prematura, se não. Tipo assim, tem que saber toda a vida, porque às vezes o problema de aprendizagem não é bem da criança, vem de todo aquele ambiente. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, mas então pais que têm algum transtorno, com certeza vão influenciar mais isso sem ter lido ainda muito sobre o assunto. Com certeza vão influenciar mais o aprendizado dos filhos. E aí eu pensei, nossa, eu preciso estudar sobre isso. E aí eu pensei, por que não sistematizar o que eu estiver estudando em forma de doutorado? Aí eu comecei a procurar aqui na minha cidade onde tivesse um doutorado nessa área. E aí eu encontrei na Universidade Católica, aqui de Pelotas, que tem um programa muito bom de saúde e comportamento. E aí eles estavam com o edital aberto e o primeiro e o segundo lugar iam ganhar bolsa. E aí eu pensei, nossa, eu preciso fazer um projeto e tal. Daí eu me inscrevi, ganhei a bolsa, aí fiquei numa colocação muito boa. E aí eu, primeiro, na minha ingenuidade de quem nunca estudou a área, eu pensei, nossa, com certeza eu consigo fazer um doutorado falando, sei lá, sobre depressão, transtorno bipolar, assim, tipo, e aprendizagem. Daí o meu orientador, calma, vamos com calma, que é muita coisa para falar em um doutorado só. Tu vai precisar de uns 5 doutorados. E aí eu decidi falar pelo transtorno bipolar, porque tem muito material sobre isso, e falar sobre a primeira infância, que eu acho que é uma idade que muitas pessoas ignoram, assim. Ah, É. primeira infância. A criança nem sabe de nada. Ah, a criança nem entende. Ah, deixa pra lá, ela não vai aprender, ela não vai, tipo, não vai entender o que tá acontecendo. E aí eu já fiz toda a primeira parte do levantamento bibliográfico. Uh, a gente só está decidindo agora qual que é o desfecho exato que a gente vai tentar usar para fazer uma. A gente vai fazer uma revisão sistemática com meta-análise para começar. Só que aí depois é obrigatório nesse programa tu também publicar um artigo original conduzindo uma pesquisa. Aí vai ser difícil, mas eu vou tentar. Vai ter que ser assim, uma pesquisa com pessoas daqui e tal, enfim. Mas a gente vai tentar fazer a meta-análise sobre transtorno bipolar parental afetando a prole, né, os filhos, na primeira infância. Aí a gente fez um levantamento muito grande, assim, aí mostra muita coisa mesclada com esquizofrenia, porque, pelo menos nos estudos que eu encontrei, é muito transtorno bipolar tipo 1, né? Que eu acho que é o que tem mais assim, estereótipos, digamos assim. Não falam muito sobre o tipo 2. Ah, muitas mães, os pais são meio que ninguém fala sobre pais, então é muito mães, transtorno bipolar tipo 1, É, porque e os são os filhos. pais que abandonam a mãe sozinha, solo, porque bebe, porque joga, porque é agressivo, porque bateu na mulher. É a polaridade de cima que ninguém nunca vê, porque essa pessoa acha que ela tá normal. Eu não Sim, preciso de e, tratamento. e aí foi isso. A gente também conseguiu já, por exemplo, uma dúvida que eu tinha, né? Era se o lítio, por exemplo, se a mulher grávida tomasse, poderia afetar o aprendizado das crianças. Pelo que a gente levantou até agora, não. Tipo, não há nada que mostre que o lítio afete. Então eu até fiquei pensando, nossa, que bom, né? Porque imagina mais uma culpa nessa pobre mãe que ainda não pode tomar o remédio, porque. Enfim, mas resumindo só essa parte do doutorado, e aí eu tenho aprendido muita coisa. Assim, outro dia eu fiz uma pergunta pro meu orientador, foram 2 horas de resposta, eu fiquei. Aí os marcadores genéticos, porque intracélula, porque não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Volta, recapitula, é muita informação, né? É, se as pessoas tivessem uma magnitude do o tanto de fator químico e genético que está envolvido nessa primeira infância, né? Quando eu grito com uma criança,
e ela tem uma resposta de medo, de taquicardia, tem uma descarga imensa dentro dela, banhando o sistema nervoso dela de forma negativa, expondo os genes também. Então, o ambiente ele é essencial. Mas e aí, como é que nós vamos controlar esse ambiente se os pais às vezes têm o transtorno, entende? Então, Sim. é É bem bem complexo. difícil, né? E às vezes nos trabalhos mostra, porque a pessoa tem transtorno bipolar ou que tem sintomas de esquizofrenia, que não sei o quê. Aí mistura um monte de coisa. A gente ainda tá tentando. O meu orientador falou: vamos tentar manter a esquizofrenia de fora, porque senão é muitas coisas no mesmo trabalho. A gente quer, tipo, isolar o máximo que a gente conseguir para entender. E também a gente percebe como é pouco estudada a primeira infância. É meio que assim, Exatamente. vamos começar lá nos a vida adulta ou então adolescente, mas assim, primeira infância tem pouca coisa e eu acho que deveria ter mais. Porque no doutorado a gente até teve uma cadeira de neuropsicobiologia. E aí a professora falou muito sobre a primeira infância, sobre poda neural, sobre a formação tipo, de tudo que aquela criança vai carregar para a vida inteira. Então, uma coisa que tu poderia evitar de determinada forma, os gatilhos, as pessoas também não dão muita bola e aí acabam expondo a criança a um tanto de situações e aí ela vai carregar isso para a vida toda, né? E aí não tem É, mais o é que fazer. porque é como se eu entregasse para você uma planta toda cheia de folha e falo, cuida. Se você sabe que tem que cuidar, você vai cuidar. Se você não sabe, você leva ela no sol, leva ela na chuva ácida, leva ela no vento, leva não sei o que, essas folhas vão caindo, essas folhas vão caindo. Por que que lá na vida adulta aí os neurônios não conduzem direito? Porque ele chega nessa época já todo agredido, né? Só que são coisas invisíveis, a gente não tá vendo essas coisas acontecerem, né? Mas o mais importante nos livros de psiquiatria, eles começam assim, né? Pessoas com transtorno bipolar tiveram uma infância traumática, negligência, nananana, nananana. Só que não se fala que, na verdade, todos ali naquela casa são vítimas, tá verdade? A mãe não fez aquilo porque ela é uma pessoa psicopata. Na verdade, ela é doente, que o pai é doente às vezes também, e aí o conflito ali, aí adoece o filho. Então é toda. Se fala muito nisso, de como se fosse uma assim, a culpa é de eventos traumáticos na infância, eventos adversos precoces, eles colocam, evento EAP, eventos adversos precoces. Só que ninguém tenta abordar também essa parte da maternagem, né, da importância de também ajudar suas mães, muitas vezes, psicologicamente. Até, e até, por exemplo, assim, eu agora tenho um grupo de no WhatsApp, assim, de mães que a gente fala muito sobre como enriquecer a primeira infância e tal, nessa parte. E muitas falam, mas o meu filho foi, sei lá, pra creche com 4 meses, porque eu tinha que trabalhar, 3 meses, porque eu tinha que trabalhar. E aí tu pega esse mundo de escolas com muitos profissionais sem nenhuma qualificação, profissionais que não deveriam trabalhar com crianças porque não têm paciência, amorosidade. Às vezes a pessoa talvez nem precise ter o maior conhecimento didático, mas paciência, amor, carinho para aquela criança não ficar ali chorando, porque é traumático para uma criança. Imagina, crianças de 1 ano, 1 ano e meio, ou até 4 meses. Eu tava até hoje com a minha mãe, de repente um estranho tá me trocando, tá me dando comida, tá me agarrando quando eu choro, Exatamente. gritando comigo. Uhum. Inclusive, tem vídeos aí na internet de escolas onde até batem nas crianças e tu É. fica assim, Aham. E aí que a questão da maternagem, às vezes, ela não é só a figura da mãe que gerou. Porque, por exemplo, se uma mãe tem problemas, ela é agressiva, mas se a criança tem uma avó muito afetuosa, muito carinhosa, muito acolhedora, ela ocupa esse lugar de maternagem e faz a proteção neuronal, assim como numa creche. Você vai sofrer uma agressão de se afastar da sua mãe biológica, porque ela tem que trabalhar, mas às vezes isso não é totalmente horrível se aquela pessoa na creche for uma mãezona acolhedora e afetuosa e que brinca e que dá amor, carinho. Então, é bem. E às vezes nós estamos aqui falando da primeira infância, e às vezes tudo começa na gestação também, né?
É. Antes de nascer, a mãe já não quer aquele filho. Eu te odeio, dá soco na barriga, fica com raiva, briga, tal. Então, isso tá assim, intraútero, na realidade, já começa muita coisa. E às vezes as crianças que são abandonadas pelos pais, elas estão lá na creche, elas não são uma folha em branco. Elas já vêm com todo esse evento traumático precoce, essa genética materna também, muitas vezes. E aí, assim, esse trabalho de quem vai pegar tem que ser de muito afeto, e muito cuidado, e muita maternagem. Mas É. nós somos para outro lado aqui nessa Sim, live. sim. É que é um assunto que eu, assim, tenho estudado muito e, tipo, na prática mesmo lá na escola, a gente faz toda uma adaptação flexível com os pais. Tem vezes que os pais saem, a criança chora, a gente fica 5 horas com uma criança no colo. Às vezes tu não consegue soltar, tu tem que fazer tudo com a criança no colo, porque se tu soltar, ela chora. E aí lá a gente tem a política de não deixar ninguém chorando. Então, tu já viu? Haja abraço pra carregar todas aquelas crianças. Às vezes tu tá com dois, assim, meio que pendurado, porque tu não tem o que fazer. Se todo mundo tivesse, se todos os pais tivessem equilíbrio emocional, para a hora que a criança tá ou chorando ou dando uma birra, eu simplesmente abraçar e ficar calma, calma, tô aqui. É que tem que ter equilíbrio emocional. Por isso que também a pessoa que tá trabalhando no lugar desse, ela tem que estar estável E emocionalmente, porque não é fácil. funciona Funciona, muito assim, ó. funciona. Respira. Teve um dia que o nosso aluno tava chorando muito, 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 mas assim, de gritar. Aí eu comecei a ficar nervosa, porque eu pensei, meu Deus, a descarga de estresse que. Eu já comecei a pensar tudo isso. Aí eu segurei e falei assim: tá bem, a prof tá aqui, respira. Respira. E aí eu juro, eu falei uns 20 respira e respirei. Ele foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. Respirou, respirou, parou. Aí eu, meu Deus, funciona. Funciona. E muitas pessoas, elas vêm de uma criação onde o bater era muito comum antigamente, né? Então a pessoa foi ensinada que se essa criança está dando uma birra, ela está me desrespeitando. Quem manda aqui sou eu. Então eu tenho que fazer pôr ela no lugar dela. E isso foi ensinado pra gente. Então a nossa primeira, igual assim, um mais um é dois, eu aprendi isso, e a hora que alguém vier querer discutir que tem outras possibilidades, eu falo, não. E aí é difícil, às vezes, desconstruir esses aprendizados, Aí vem né? Que não. aquele famoso apanhei e tô vivo, apanhei e tô bem. Aí É, imagina o psicológico chorando ali, a pessoa, ai, tô vivo. é, Tá, vamos falar então da ketamina, senão eu vou falar toda a live de primeira infância, não vou deixar de falar, as pessoas vão me odiar. vamos mudar agora o tema a partir de agora e não vamos falar porque Agora ketamina já a perdeu a pessoa já graça. passou por muitas coisas, tá bipolar. É, Ketamina, ajuda. não, assim, para as pessoas entenderem, então, né, a cetamina ou ketamina ou ketamin, né, no inglês, ela é um agente anestésico, foi descoberto em 1962, como uma estratégia deles de descobrir um anestésico que desse menos problemas de depressão respiratória e que a pessoa, assim, aprofundasse menos a anestesia, né? E tem no cérebro várias vias. Tem a via da serotonina, tem a via da dopamina, da noradrenalina, tem a via do glutamato, que é uma via importante para nos deixar, é uma via excitatória, uma via de nos deixar ligado. Então, a anestesia, ela vai agir, vai ligar muito nesses receptores excitatórios e vai desativar o nosso cérebro. E o receptor dessa via de glutamato, ele tem vários receptores. Tem receptores que são por íons, então, por exemplo, entra sódio, sai potássio, nananã, e tem receptores que são metabólicos. Então, o receptor ele muda de conformação para mexer no cérebro, né? O NMDA é um receptor iônico dessa via do glutamato, desse neurotransmissor. E o acetamina, ela age num canal desse receptor. Olha como isso tudo é muito pequenininho, é muito quase difícil de entender, mas é num canal ali de uma substância que causa psicose, que é a fenciclidina. Então, eles sabem que essa substância, se você der em ratos, eles vão ter comportamentos de como se estivesse delirando. Eles vão ver uma coisa, eles vão assustar. Você coloca ali uma planta, eles dão uma reação semelhante, e no cérebro humano depois eles viram também a psicose, a fenciclidina provoca isso, né? Então, quando age nesse mesmo receptor,
antagonista desse receptor, ele vai bloquear essas vias excitatórias e vai fazer uma anestesia da pessoa, né? Então, ele é um anestésico que antagoniza esse receptor de NMDA no canal de fenciclidina. E aí o que aconteceu com a acetamina, né? Se você dá doses baixas, ela é mais analgésica. Então, ela tira a dor e numa anestesia isso é bom, porque a pessoa não precisa tomar outras drogas para não sentir dor. E se você aumenta as doses, ela de fato fica anestésica, né? Mas ela, quando o descobridor dela, né, um químico, descobriu essa substância, já apareceu aí, tá ótimo. Então o que que acontece? Aí ele ficou super chateado, porque ele falou, nossa, eu achei que eu ia revolucionar a química com anestésico, que não dá depressão respiratória, só que ele causa alteração psicológica. A pessoa fica viajando na maionese, né? Ela tem alucinações, ela acha que ela tá no teto. É uma coisa meio de dá até vontade, né, de experimentar para ver como é que é. Porque diz que é uma coisa assim, bem. E não só uma coisa boa também. Dependendo do mood da pessoa, se ela sofrer a dissociação, é uma bad trip. Né? Então, do Eu morro tipo. de medo dessas coisas, porque eu acho que É. se acontecesse comigo, eu É. já ia ficar assim, muito mal. Não ia ser legal, É, não. se a pessoa, por exemplo, sofreu um abuso na infância e ela tá com medo de ir antes da anestesia e lembrar disso, ela pode embarcar numa coisa do tipo, tá acontecendo de novo agora, de um outro Ah, jeito pior ainda do que foi. Então, essa dissociação é bem ruim. E aí ele ficou bem chateado, né? Mas aí a esposa dele, né? Isso é da história da cetamina, virou e falou: não, tudo bem, você vai colocar ele como um anestésico dissociativo e vamos inaugurar uma nova classe dentro da anestesia e que tudo bem, não tem, isso vai ser novo. E aí foi publicado, eles conseguiram publicar então e comercializar na época, em 1962, isso. Então, olha, isso foi muito tempo atrás, é bem antigo na realidade. E aí é um anestésico que é muito utilizado, então, tanto na medicina humana quanto na veterinária. sim, eu vi para cavalos, né? E E será que pequenos tem esse animais mesmo também. efeito nos cavalos? Sim, você faz o cálculo da dose pelo peso, e aí você que eles entendem que aquilo vai ocupar os receptores baseado em estudos prévios, e isso tende a se repetir, porque os mamíferos são muito parecidos assim em termos de biologia. A gente não é tão diferente assim dos macacos e mesmo dos outros mamíferos. O cérebro em si, assim, de uma forma, né, claro, não tem um córtex de raciocínio como o nosso, mas a base, assim, é muito parecida. E aí ela foi sendo comercializada, mas chega um momento na história da ketamina em que eles começaram a usar para estuprar o coleguinha, né? Então era uma rape drug. Ah, Então as pessoas viram que se eu coloco de alguma forma uma formulação que eu consiga fazer que a pessoa receba a substância, ela pode ficar propícia a ser estuprada, porque ela está anestesiada, né? Claro. Então ela teve um momento assim também na história, e ela teve um momento depois que eles falaram, não, mas e se a gente usar pouco? Aí virou uma club drug também, porque pouco vai até um ponto que causa alegria, euforia, bem-estar, desinibição, uma certa dissociação, mas não tão grave. E aí ficar naquilo gera em algumas pessoas um bem-estar, né? Assim, tem gente que tem essa atração pelo estar meio fora, né? Meio inebriado, meio brisado mesmo, né? E aí ela foi também nos Estados progressivamente. Unidos é bem famoso, né, para questões recreativas. No Brasil até não vejo tanto falarem dela, mas depois desse caso acho que meio que popularizou, ou que as pessoas começaram a falar mais também. Porque lá eu já É, tinha escutado falar special K, as pessoas, pelo menos Estados Unidos, ou quem vê coisa em inglês, eles falam bastante, mas aqui eu não tinha visto tanto assim. e isso depende muito da procura e da oferta, porque se todo mundo vai usar só para anestesia em hospital, os hospitais vão comprar
e ninguém vai comprar de mim, então eu não vou buscar. Então o pouco que tem é muito caro, né? Mas se vai aumentando a oferta, aí você vai tendo mais gente pegando e importando, né? Traficando mesmo essas substâncias e o preço vai ficando mais acessível de uma É, certa forma, deve né? ser porque é caro também. Eu, nesse caso, não lembro da onde tiravam, mas acho que compravam de algum lugar meio que, sei lá, alguém tinha um contato. Não era uma coisa assim tão fácil, eu acho. Tem que conhecer, né, os contatos. Tem. E assim, ainda hoje é para uma camada que tem esse acesso, né? Consegue pagar um valor, porque não é uma droga tipo maconha ou crack, que é bem barata também e que realmente o pessoal usa mais pela disponibilidade, né? Mas o grande problema mesmo que vai acontecendo com a acetamina é o cérebro da pessoa com propensão a depender. Como é que a gente sabe isso, né? Não tem como saber. Será que você pode ser uma adicta de crack? Vai depender se essa via tiver uma afinidade para levar a substância no núcleo accumbens, que é a área do prazer, e dizer: volta, volta, pelo amor de Deus, vem de novo, que eu não resisto, eu quero demais que isso volte aqui, né? E isso é com jovens, imagina, é uma roleta russa. Você pega um grupo e põe sentado, gira a arma, aquele que tiver a predisposição, grudou, ele vai tender à busca aumentada da substância, né? E aí esse que é o problema e que provavelmente foi o que levou à questão do óbito aí, né? Porque eu uso um pouco, depois e aí mistura-se às vezes com outras substâncias. Gente, ninguém usa uma substância porque o cérebro impulsivo, ele não vai muitas vezes, ele quer a novidade e ele é destemido. Então, não, eu sou jovem, não vai acontecer nada, é uma vez só. Me dá aí, vamos lá, para de ser careta, Paro só se quando eu vive. quiser. Paro quando eu quiser, só se vive uma vez. Eu não sou morador de rua, por que que eu vou ficar dependente de uma substância? Imagina, né? Nossa, e a gente vê às vezes tantas pessoas assim, né? Professores, advogados, psicólogos, assim, com dependência de cocaína, às vezes você fala, gente, mas não tem nada a ver com essa pessoa. Mas não tem a ver mesmo, é o cérebro, né? É muito forte, né? Muito forte. A gente não tem noção do que é, né? Se a gente tivesse dentro desse corpo, com aquela fissura naquela hora, a gente provavelmente faria a mesma coisa. Então é muito complexo essa questão da dependência química, Ah, né? eu acho E muito aí, perigoso, assim, tipo, porque as pessoas pensam, é só um pouquinho, ou então, e outra, né, tem a questão dos transtornos psicológicos também, porque pode ser que não é a dependência, mas tu usou aquilo, deu um gatilho, entrou em surto. As pessoas, quando eu falo isso em live, sempre não, mas eu já recebi várias críticas. Essa daí caiu no conto do que fumou maconha e se atirou pela janela. Mas assim, se tu tem um transtorno ali, que tu usa uma coisa que altera o teu sistema nervoso, que dá um gatilho, até não, um copo de cerveja pode acontecer alguma coisa, não sei, sabe? exato. Não, e sem falar nos transtornos, com certeza. Nós estamos falando de um problema que é a dependência, que é o menor deles na realidade. Porque a frequência de dependência ela ainda é menor do que dos transtornos. Claro que tem os muito graves, esquizofrenia, transtorno bipolar tipo 1, tal, mas e tem outros que são, tipo, muito frequentes, depressão, ansiedade, né? Por exemplo, o uso de maconha, ele aumenta demais a incidência de crise de pânico. E isso é até bom, porque tem alguns. Uma vez um paciente chegou e falou assim: Olha, eu tô vindo aqui a primeira consulta, eu quero ser bem breve, não vou tomar seu tempo e não quero que você tome o meu também desse jeito. Eu uso maconha, não vou parar de usar, não quero que você faça seu discursozinho, que eu sei que você já deve ter ele preparado aí, não precisa, mas eu tô tendo muita crise de pânico, eu só quero um remédio pro pânico para eu continuar usando maconha.
É só isso. Se você puder, ok. Se você não puder, eu agradeço. Eu vou buscar outra, outra opção, outra opinião, né? Aí, claro que eu peguei e não vou bater de frente com uma pessoa assim Sim. de cara. Eu vou acolher e tal. E lá na frente, depois de muito tempo, a gente vai começar a questionar qual o papel dessa substância e por que que ele realmente é, gosta assume esse prejuízo, né, de ter uma coisa assim, e ainda assim, fora os outros prejuízos, porque realmente o declínio cognitivo de uma pessoa que usa maconha. Tive um paciente professor de matemática, é incrível, porque é imperceptível. Não há crítica, é um termo que eles chamam de anosognosia, que é a ausência de conhecimento sobre a própria condição patológica. AVCs também dá isso, mas o uso de substâncias como a maconha dá anosognosia. Então a pessoa começa a usar e ela não percebe que ela está alterada. Ela olha e fala, eu tô normal. E eu lembro um professor que aí ele falou, olha, isso aí eu acho que tem uma indústria farmacêutica que não quer que as pessoas usem a maconha, nananana, aquele discurso, tá? Ok. Eu falei, bom, então o que que a gente pode fazer? Vamos fazer uma testagem de múltiplas funções cognitivas suas e ano que vem você testa de novo. E aí são dados objetivos. Como é que ficou a inteligência? Como é que ficou a tomada de decisão? Como é que ficou sua atenção? Como é que ficou o seu planejamento, sua função executiva? Como é que ficou todas as funções cognitivas? Tá bom, então tá, vamos fazer. Aí foi, pagou uma psicóloga, são 6 sessões mais ou menos, ela aplica vários testes de computador. É totalmente isento, é quase que algo científico, é científico, porque não tem assim viés. A pessoa faz o teste e aí você tem um dado Um objetivo, resultado. um resultado quantificado e também Sim. ele é validado e tudo, ok. Tá bom, aí depois de um ano, fulano, vamos fazer de novo então pra gente ver, porque eu, assim, vou te mostrar que tem coisa, não tem como. Ela é uma substância que tem uma deterioração cognitiva no longo prazo. Tá bom, vamos fazer, tal. Fiz com a mesma pessoa, tudo para não ter nenhum tipo de viés, de ai, foi porque aplicou, nananã. Mesmos testes, só que um ano depois ele nem lembrava, então isso tem uma validade também para aplicar. E aí é óbvio que ele teve um declínio em todas as funções cognitivas. Todas. Claro que não foi um declínio, tipo, ele tá demenciado em um ano. Sim, Claro porque que não. talvez daqui 10 anos, 15, eu Isso, tenho tempo, né? exatamente. E o pior realmente da substância é quanto mais jovem a pessoa. Então, num cérebro muito jovem de 12 anos, ele tem um impacto muito intenso. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, de uma certa maneira, o impacto é menor, mas ele acontece. Mas, para nossa surpresa, o que nosso ilustre professor de matemática disse, né? Este resultado está equivocado, eu não acredito nele. Porque cada dia a gente está de um jeito, tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está, e um teste não é capaz de avaliar uma inteligência, uma O memória, número uma pessoa. não leva em consideração uma pessoa. É o clássico do número não pensa. Enquanto tu tava falando desse teste, eu acho que seria chocante, assim, uma brincadeira, uma analogia com o cérebro das grávidas, né? Que, meu Deus, eu não sei o que que acontece no nosso cérebro, mas depois que eu ganhei o bebê, parece que metade dele, da minha memória foi ejetada. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito boa de memória, de lembrar tudo, de tudo assim. Depois que eu fiquei grávida, eu fico assim, tudo anotado. Eu consigo confundir tudo, esquecer tudo, tudo. Eu não sei o que, que acontece no nosso cérebro, mas tem uma perda aí também, não tem algo do gênero. Tem, a gravidez, ela é uma tempestade química. Ela é uma tempestade. Eu lembro de uma professora da faculdade que ela deu aula pra gente no quinto ano, aí no último ano, no sexto ano, ela já tinha dado à luz, ela voltou. A gente falou, meu Deus, realmente ela, tipo, era rápida e lembrava tudo, 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 tudo que rodapé de livro, você via que tinha
dificuldade realmente, né? É real isso. Então, É, você é, imagina se o edema da gestação consegue provocar, e aí as substâncias químicas conseguem provocar sim. isso. Imagina a substância química, mas enfim. E aí a ketamina foi assim, até que em 2019, daí, o que que aconteceu? Aí, isso foi um ponto interessante. Você lembra que alguns anos atrás, você me mandou uma mensagem, porque foi o seguinte. Um grupo de pesquisadores, eles fizeram uma revisão sistemática com meta-análise, e depois a gente até discutiu lá na USP esse artigo, porque ele não incluiu vários artigos importantes, então o resultado dele deu negativo, e aí o resultado dizia que a teoria serotoninérgica não explicava a depressão. Quando as Ah, pessoas eu lembro, pegaram, você lembro que eu lembra? pedi a tua ajuda, porque foi assim, saiu em todos os Saiu jornais em e todos os tal, né? lugares, Tipo, porque as pessoas também descoberta do do século. e as pessoas deram um salto, porque eles falaram: se a serotonina não explica a depressão, então antidepressivos não funcionam, ou então a Isso! psiquiatria é uma farsa e nada Sem funciona. ayahuasca. É, Algo tipo e assim. maconha, é. Então eles deram esse salto. Só que na realidade, o que que aconteceu? Esse artigo ele veio junto com uma época quando eles começaram os estudos clínicos de cetamina na depressão. E de fato, o que que a cetamina foi muito importante na psiquiatria? Ela nos mostrou que, assim como em ciência isso pode acontecer, às vezes a gente vê uma parte do fenômeno, mas a gente não vê o fenômeno inteiro. Então a gente faz uma conclusão com base naquela parte que a gente está vendo. Como eles viram que aumento de serotonina melhora sintomas, então eles fizeram uma teoria serotoninérgica. Falta de serotonina que comunica os neurônios leva à depressão. Se eu dou um remédio que aumenta a oferta de serotonina, eu melhoro a depressão, porque isso aconteceu com os antidepressivos clássicos. Quando a ketamina fizeram os estudos, a ketamina teve uma diferença estatística do placebo enorme, então, porque usaram água e usa a substância. Então não tem como discutir muito esses estudos controlados, porque ainda mais que eles dão uma diferença de efeito muito grande. E deu uma diferença assim muito grande. Só que eles falaram, ferrou, porque a ketamina não é serotoninérgica. Nós estamos agora, a gente está ferrando a psiquiatria inteira com uma teoria que vem desde a fluoxetina em 1990 e agora a gente vai ter que lidar com isso. Então nós vamos para rato ver o que está acontecendo. A hora que eles foram para ratos, eles descobriram que, na realidade, essa teoria serotoninérgica ela cai e ela dá lugar à teoria neurotrófica. O que é a teoria neurotrófica? Eu tenho um fiozinho de neurônio aqui, eu tenho um fiozinho de neurônio aqui fraquinho, eles ficam longe. Quando o neurônio está forte, trófico, muscular, ele se aproxima. Então, na realidade, o que que acontece? Os antidepressivos, eles são neurotróficos, eles fortalecem o neurônio, mas o problema não é serotonina. Qualquer substância que for capaz de melhorar o trofismo cerebral vai melhorar a condição nervosa, e foi o que a cetamina fez. Então, caiu por terra toda a indústria farmacêutica, indústria bioquímica, farmacêutica, que ficava tentando descobrir, muda a molécula para serotonina, muda aqui para estimular o receptor de serotonina, muda ali, e nananã, estimula aqui de um jeito, estimula de outro, aumenta a recaptura, nananã. Parou tudo daí, porque eles falaram, gente, na realidade, a gente estava confundindo os fenômenos. A gente tinha uma substância que melhora o trofismo, mas ela não explica, não é essa a via somente que leva à melhora da neurotransmissão. Então, se eu tiver uma substância como a acetamina, que antagoniza o glutamato, que é uma substância que é neurotóxica de uma certa forma, porque ela excita demais. Tudo que excita demais pode matar neurônio. Então, olha aqui o efeito. Então, aí, agora a gente está sendo aí, as indústrias vê o boom de novo da busca agora de um monte de outras substâncias, porque a indústria ficou estagnada durante uns 5 anos, porque os químicos eles não conseguiam mais ver possibilidades, né? Eles põem as moléculas no computador e vai virando elas, são moléculas tridimensionais, eles falam, não tem como mais encaixar a substância aqui Sim. para eu estimular receptor de serotonina. E agora a gente sabe que o que manda mesmo é neurotrofismo, é neurogênese. Então, se eu descobrir que a substância sei lá, qualquer substância, vitamina K.
tem capacidade de produzir neurotrofismo, ele pode ser um antidepressivo. Olha que interessante, né? Eu acho muito interessante, até porque eu acho assim, quanto mais opções tiver que sejam científicas, confiáveis, enfim, melhor para a pessoa, né? Porque nem todas as pessoas vão responder ao medicamento, à substância da mesma forma. Inclusive, no comentário do nosso Reels em colaboração que a gente fez hoje da ketamina, que tu falou, existe duas formas e tal. Teve gente falando, eu já fiz e para mim não adiantou de nada. Outras É, pessoas, para mim eu fiz e funcionou, para ver como as pessoas, cada pessoa responde de um jeito. Isso quebra um pouco assim, porque o que eu percebo quando a gente fala de ketamina, MDMA, a própria ayahuasca e tal, é que as pessoas sempre pensam assim: a indústria farmacêutica vai me dar um antidepressivo ou estabilizador. Nananana. Eu quero o natural, eu quero algo, não sei como explicar, mas algo que tenha a ver com drogas, digamos assim. Aí cai uma coisa assim, remédio versus. versus Só que tanto o remédio quanto as substâncias usadas são moléculas químicas. que Exatamente. podem funcionar ou que podem não funcionar, que pode dar ruim, que pode não dar ruim, até porque existe efeito colateral em tudo, tanto nos remédios controlados quanto na ayahuasca, na maconha, não sei o quê. Aí entra o que? Aí a pessoa não entende que o MDMA usado para um tratamento específico não é o mesmo MDMA usado numa Claro, festa, numa bala. Porque claro. o Special K lá não é a mesma ketamina usada. Até o canabidiol não é fumar É, um cigarro de é, maconha. Aí as pessoas é. confundem tudo. E aí É tu fica porque são assim, doses diferentes, gente. Tem cálculos estequiométricos para as doses. Então não é uma coisa, eu chego aqui, vou cheirar um pó de qualquer quantidade que tem nisso aqui, quanto que tem. Não, num remédio existe um cálculo, tem fases para você chegar no desenvolvimento de um remédio. Você tem fase um, 2, 3, 4. Numa primeira fase tem que saber se aquilo mata o animal. Na segunda fase, você tem que saber se aquilo não causa efeito colateral em gente saudável, que não tem nada. Aí toma e vê se não vomita, se não tem tontura e tal, se é aceitáveis os efeitos colaterais. Depois vai ver se funciona, depois vai ver a dose. Porque tem uma dose, tem uma faixa, um intervalo terapêutico, né? Então é totalmente diferente. Mas em e aí? relação à cetamina, ela é uma molécula que ela tem uma conformação tridimensional que ela pode desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Então a gente chama isso de fórmulas isoméricas, você sabe explicar melhor do que eu. Então é como se eu tivesse dentro da substância, eu tenho a mesma molécula que está conformada de uma forma que elas são a mesma substância, mas o jeito que elas estão torcidas está diferente. Então a gente tem a S-cetamina e que desvia a luz para a esquerda lá no microscópio e tem a destrocetamina que desvia para a direita e tudo. Então, de fato, quando você tem o destrocetamina é mais eficaz. Ou pelo menos a mistura dos dois é mais eficaz do que a S. A que a gente tem no Brasil comercializada intranasal é esquetamina, S-ketamina. Então, é muito importante as pessoas saberem que a eficácia deste composto ela é bastante inferior à eficácia da cetamina anestésica endovenosa feita no centro cirúrgico com anestesista, Sim, isso né? daí foi uma das coisas que eu até pesquisei quando eu fiz o vídeo do caso, que a Anvisa libera cloridrato, eu acho, de esquetamina, até o nome, que é uma molécula derivada da ketamina. Então, porque eu vi que muitas pessoas também, tipo, nas explicações da mídia, era tudo muito confuso. Tipo, ketamina usada como anestésico. Daí eu pensei, tá, mas é a mesma ketamina droga. Tá, mas peraí, e qual que é a. E eu sabia que tinha uma liberada no Brasil. E aí não Uhum. tem muitas explicações assim, né? Precisas sobre isso. Aí fica uma. Fica. Eu acho que esses casos até criam uma certa preconceito até contra É. a substância, porque talvez quem conheça a substância como droga recreativa, sei lá, o MDMA, que eu acho que é mais
famoso, né? Que é o LSD, não é? Uhum. Esse. A pessoa escuta assim, ah, é aquele mesmo do LSD, aí já tem um preconceito, né? Sem saber como que é feito a parte científica, que assim como a ketamina, ah, aquela que é usada como droga, aí a pessoa, ih, mas isso aí é só É, porque eles querem usar essas coisas, ou aquele discurso é, é, preconceituoso, né? é igual a psilocibina, né? Cogumelo que está sendo utilizado microdoses, tá? Tudo é questão da dose e de quem está aplicando e quem está recebendo. Porque, por exemplo, se uma pessoa já tem história de abuso de dependência de álcool, ou de cocaína, ou de maconha, você não vai usar acetamina de forma nenhuma. Porque quem me garante que essa pessoa não vai ter também uma reação de dependência a essa substância, dado que o cérebro dela já mostrou que para outras ela cutucou lá e cutucou bem feito, e a pessoa continuou, começou a ter. Então tem que ter um cuidado nessa seleção e a dose também. As pessoas que morreram, provavelmente deve ter subido a dose, porque também você começa a ficar alterado. Aí você não tem condição de saber, posso pôr mais um pouco em mim ou não posso? Não, a pessoa vai pondo. Ah, me dá mais um pouco. Ai, põe mais um pouco, põe mais um pouco, põe mais um pouco, põe mais um pouco. E a cetamina, ela se acumula em tecido lipídico, como a gordura. Então ela pode dar um pico depois. Ela vai acumulando, 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 acumulando. Depois ela, pum, e sai de novo para a corrente sanguínea, né? Então, é Inclusive, nos vídeos que eu vi do caso, né, filmavam até a pessoa lá no estado alterado. Era um estado, assim, horrível. Tipo, que a pessoa já tava, assim, muito mal. Não era um pouquinho mal, a pessoa já tava péssimo. completamente. E foi, inclusive, o mesmo caso do ator do Friends, né? Que ele fazia o uso, acho que aí fez muito o uso, Uhum. e aí também aconteceu a mesma coisa. É, enfim, eu acho O muito próprio Elon o Musk, uso. ele é diagnosticado com uma depressão. Suspeita-se que seja uma depressão bipolar. Ele nunca afirmou isso com essas palavras, mas uma depressão bipolar leve. Ele é super funcional, todo mundo sabe quem é, pessoa brilhante, e que ele foi refratário aos tratamentos e ele faz aplicações de cetamina nas doses antidepressivas supervisionadas de tempos em tempos. Ele deu esse comentário, esse depoimento realmente falando, né? Mas sabe uma coisa muito importante que eu queria falar, assim, no Brasil a gente tem visto umas coisas que são proibidas, né? Por exemplo, tem pessoas aplicando a cetamina de forma intramuscular e também subcutânea em clínicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque os fármacos, eles são desenvolvidos e testados numa via. É igual naquela época da história da cloroquina inalatória, nananã. A gente não pode inventar uma via da nossa cabeça sem testar isso num ambiente de pesquisa em animais primeiro e depois, porque a gente não sabe como é que vai ser a absorção. Então, no Sim, Brasil, eu faço parte aqui do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e eles estão fazendo umas fiscalizações porque tem tido uma incidência muito grande de clínicas, porque o que eles fazem? Ah, se eu aplicar subcutâneo ou intramuscular, demora muito a isso ser absorvido, porque fica ali no meio do músculo e vai soltando aos pouquinhos. Então não vai ter problema de ter parada cardíaca, de ter hipertensão, de ter nada. Só que essa via não foi aprovada em bula. Então, a gente não sabe como a substância se comporta. Então, a gente tem sido visto isso é importante como saúde pública aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se for fazer, que seja endovenoso dentro do hospital, porque as pessoas são muito danadas e elas têm feito nas clínicas porque ganha-se um dinheiro com isso. Então, e aqui você vai vir, eu vou aplicar em você. Então, como é injetável, é um procedimento, é caro. Dadadadadadada.
Só que isso não é correto. Isso não é correto e nem é o que foi testado cientificamente. Então, se for para fazer, se tiver indicação, que seja realmente em centro cirúrgico, com anestesista, com uma equipe supervisionando, porque, gente, um anestésico, você vai ter coragem de aplicar um anestésico dentro de um lugar qualquer, igual o fenol lá que o povo tá. Pelo É amor o que de eu tava Deus. pensando. As pessoas, elas vão assim, sei lá, né? Acho que um pouco pelo valor do procedimento, um pouco, talvez o fenol é algo que custa, chega a 30 mil reais. Aí a pessoa vai ali e paga 4. É, Aí pensa, mas, ai, sei lá, eu morro de medo dessas coisas, assim, porque como a gente é da ciência, a gente vê tanta coisa. Eu noto também que às vezes as pessoas têm medo de questionar, né? A pessoa fala assim, ah, é desse jeito. E aí a pessoa, tá, mas, sei lá, qual a tua formação? Quem é que vai aplicar? Quem é? Tipo, perguntar a formação parece que ofende, né? Que as pessoas não. Tipo, do caso do fenol mesmo na entrevista. Qual a tua formação? Ai, não quero responder essas coisas técnicas. tipo, Tipo, oi? A repórter falou, tá, mas é uma pergunta básica. Qual a tua formação? Ai, quem é responder na você? entrevista. Tipo, Tipo, quem é se tu tá você? aqui dando uma entrevista pra alguém, tá, mas doutor Diego, qual a tua formação? Ai, não vou te responder. Tipo, ou então, tá fazendo o quê, sabe? Então as pessoas têm que também pensar sobre isso. Tipo, eu vou procurar. Uma coisa que eu tenho visto muito sobre essas questões de transtornos psicológicos que eu já falei anteriormente, é muita gente que não é psiquiatra, tipo, não fez residência em psiquiatria, estudou lá todas aquelas coisas que um psiquiatra tem que estudar por anos, fez as provinhas de residência e bota lá no Insta. Como que é? Não, não bota psiquiatra, bota. Eles põem Trabalho. saúde Saúde mental, mental e eles colocam psiquiatria. Algo assim. psiquiatria. É. E aí tu Isso fica é, assim, amor, tu é psiquiatra, tu não é. Tipo, é. e as pessoas não sabem disso. Muita gente, claro, não é obrigada a saber, mas não pesquisa assim quem é essa pessoa, ou então assim, tá, mas muita gente não sabe do RQE, né, que é o código dos médicos que tem a especialidade, tipo, o Dr. Diego vai ter o número dele de médico, mais o RQE da especialidade de psiquiatra. Muita gente não tem isso. Tu fala, eu sei já que se o médico não botou, será que tem? Porque os que Não, tem sempre colocam. com certeza, porque você rala para ter aquele númerozinho lá, você não vai colocar, né? E você sabe que esse mercado das pós-graduações, né? Que pós-graduação é como se fosse uma pós-graduação, né? Ou seja, depois da graduação, só que ela é um curso mais rápido, né? E daí ele não tem atendimento, é teórico muitas vezes. E esse mercado, ele assim, cresceu porque ele é uma forma de dar um salto, né? Eu passo por um carro, por que eu vou fazer isso? É muito difícil, eu vou fazer desse jeito. E aí o que acontece? Isso surgiu e gerou uma coisa muito forte, que eles têm até sociedade dos pós-graduandos com advogado. E uma colega amiga psiquiatra verdadeira com RQ uma vez fez um comentário no Instagram. Ela foi processada porque você está falando mal de quem fez pós-graduação, né? Quando na realidade você só está falando. A Gente, não é a verdade. verdade, né? Deveria estar escrito sempre ali, né, em cima, a verdade, né? O que também não significa que a pessoa seja ruim. Tem muitas pessoas que fizeram pós-graduação que são boas, né? Elas estudam, elas vão atrás, elas sabem das suas limitações, né? Mas para isso a gente tem que pesquisar realmente. É que o brasileiro ele tem uma tendência realmente a acreditar na imagem, né? Se a imagem é boa. Lembra uma vez que nós mandamos um vídeo no direct de fofoca um pro outro de uma pessoa aí que é psiquiatra e famosa e ela tem uma capacidade de explicar as coisas e umas falas mentirosas que você escuta e a hora que eu escuto eu falo, gente, eu acho que eu tô errado.
Sim, porque é as tão pessoas que convincente. vendem essas coisas são tão boas na oratória. E aí, quando a gente fala algo com toda a formação, com todas as evidências, ai, comprado, ou então tu não sabes de nada, vai cuidar da tua vida, invejoso. Porque se tu fala da pessoa, tu é invejoso, tu queria ser a mesma coisa. Eu É, já, eu já adotei uma postura agora menos combativa, mas vamos espalhar a ciência aqui é, e ver o que as pessoas vão. Às vezes eu faço meus deboches, como identificar um charlatão, parte um, parte 2, algumas dicas assim. Já falei sobre essa questão da RQE, de cuidar que pode escrever psiquiatria não sendo psiquiatra, dermatologia não sendo dermatologista, e aí o povo vai. escreve terapeuta e não é psicólogo, que é assim, assustador também, E né? Então, aí eu vou, assim, já não tanto, porque as pessoas acabam sempre parando de escutar, achando que, ai, tá com inveja, não sei, quando na verdade tu só tá querendo ajudar a pessoa. A questão mesmo da. Eu sempre falo da ayahuasca, né? Que eu me prestei a ler todos os. Antes de ter filho, a gente tem mais tempo, né? Me prestei a ler todos os artigos lá que falavam. E aí eu vi que o que saía na mídia não era o mesmo que estava escrito no artigo da própria pessoa. O pesquisador no artigo é, diz uma coisa, no Fantástico diz outra. E a aí tu pessoa fica dá assim, ela dá uma exagerada, ela dá uma de Nelson Rubens. Ela aumenta, ela mas não não inventa. inventa, né? É, só, E aí no entende? artigo é tipo assim, ai, são achados preliminares, mais estudos são necessários. Toda aquela coisa para passar na revisão por pares e ser publicado. Aí na mídia, tipo assim, nossa, melhor coisa, vimos resultados muito positivos. E aí tu fica Uhum. assim, que curioso, né? Na publicação é uma coisa, daí e aí depois as pessoas que só escutam o que sai na mídia, não leem o artigo científico, acabam achando que o que a gente está falando é mentira. Por isso que eu gosto no YouTube de que eu mostro o que está escrito, né? Eu falo e vou passando assim o aspas e leio o Uhum. que a pessoa escreveu, porque senão é isso. Mas tem gente que nesse assunto assim de saúde mental, às vezes tem gente que não quer entender de jeito nenhum o que tu tá falando, né? É porque é religião, a pessoa já comprou Crença. a crença e ela vai brigar por aquilo como se fosse uma briga de time de futebol. Ela não vai dar braço a torcer. Então, se ela tem lá a linha de terapia dela, que no mundo inteiro ninguém usa mais isso, só sobrou na América Latina, não tem Todo estudo mundo sabe qual nenhum. é, mas ninguém vai Não vou falar. falar o que aceita. Se eu falar, eu tô cancelado, eu perco 1.000 seguidores em um minuto, eu perco. Então, só sobrou na América Latina, não tem estudo, é interpretativo, é machista, é totalmente uma abordagem totalmente esquisita, mas se você fala aquilo, você vai ser detonado, né? Eu estava conversando com a Lorela também, a área de nutricionista, eu tenho dó, porque, gente do céu, o tanto de desinformação que você vê, você vai passando assim, tananã, é fake, é fake, é fake, é fake, é Na fake. própria área de educação, porque a aprendizagem, muita gente não vê a área da aprendizagem como ciência. Também a aprendizagem que tu vai falar assim, como tu vai aprender, como teu cérebro aprende, como ele memoriza, como ele vai buscar aquela memória, como a memória vai se consolidar. É ciência pura. E aí as pessoas acham que é simplesmente ensinar, é simplesmente tu brincar de escolinha no fundo de casa. Quando tu vem e estuda, ah, como é que tu Uhum. aprende de verdade? Aí tu lê as pessoas falando aquele negócio daquela pirâmide, tantos por cento visual, tantos por cento auditivo, aí tu vê assim, não tem base em nada com nada. Aí aquele, quem escuta música clássica aprende mais, também não tem nenhuma base de nada com nada, mas isso é perpetuado. Ou então É, aquele pensamento do, para aprender tu tem que ficar 20 horas sentado estudando, porque fulaninho só passou no vestibular porque ficou 18 horas por dia estudando. Eu fico assim, não, é. uma pessoa pode ficar, sei lá, 4 horas por dia e aprender. Se aprender com Uhum. as técnicas corretas, ou então a É, pessoa
acha assim, ah, não aprendeu porque não quis, ou porque é preguiçoso. Tem, tipo, um mundo na aprendizagem, mas as pessoas não entendem isso como Uhum. ciência. Mas se a gente for olhar, todas as áreas elas têm ciência. Ah, quem faz música, quem faz Tudo é. comida, mas vai ter gente que é muito grandioso e tal, se acha acima dos demais e vai falar: eu inventei um método. Gente, se vocês virem alguém falando eu inventei um método, assim, com 0,00001%, porque às vezes esse 0,01 pode existir que ele é um crânio lá do mundo todo mundo conhece ele, mas normalmente ele não tá no Instagram com 1 milhão de seguidores. Essas pessoas aí, isso é charlatanismo, porque não tem. Inventei método, Inventei um método. protocolos, técnicas revolucionárias. É tipo tão revolucionário que só tu usa. Então, por que, que não dá, as pessoas não estão usando, sabe? Tu fica assim, É. não faz Não, sentido. e às vezes Eu acho quando os que. haters vêm me xingar, eu falo: posso te fazer então uma proposta? Vem aqui para o Hospital das Clínicas, vamos fazer um estudo para comprovar se isso que você está falando é verdadeiro. Tem espaço. Só que você vai precisar ficar aqui, é público, você não ganha muito, né? Nada praticamente, rala, tá? Mas assim, é bem feito. Tem técnica, tem método. Aí a gente vai ver realmente. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer se submeter. Ai, não tenho tempo. Ai, vamos ver na agenda. Qualquer coisa eu vou te avisando. E nunca mais, né? Eu nem perco meu tempo, assim. Eu recebo bastante mensagem também das pessoas criticando, reclamando. Eu já. Ai, tá. Aquele monte de artigo copiado e colado pra, sei lá, que tal coisa funciona, que não sei o que funciona. Uhum. Agora, só uma outra coisa do transtorno bipolar e da depressão, enfim, que eu queria que um dia a gente fizesse daí uma live sobre isso, mas aí eu acho que teria que ser no YouTube com slides, porque assim, ó, tem uma coisa que, tipo, eu aprendi, eu preciso falar sobre isso. Eu dei uma vasta explicação pra minha mãe esses dias, que eu fiquei, tipo, 1 hora falando, e aí depois eu disse, nossa, acho que tu já tá até cansado de me escutar. Mas que eu aprendi toda a questão do. Toda a questão não, né? Um pouquinho. Da parte dos marcadores genéticos de depressão e de bipolaridade, e de que na depressão já tem, né, mais conhecimentos sobre quais seriam alguns marcadores e tal, e que na bipolaridade não tem ainda tantas informações. E Uhum. que a outra coisa que eu ia comentar, não sei se é exatamente isso, né? Depois me corrige também, na questão que existe uma diferença no cérebro, é isso? De que? Entre bipolaridade e unipolaridade. Entre quem é bipolar e quem não é. Que Sim. já existem Sim. alguns estudos mostrando essa diferença, assim, Sim. cerebral mesmo, mas que ainda não foi tão bem entendido como com a depressão. Foi pelo menos o que eu Isso. entendi. É porque a etiologia, ela tem camadas. Então eu tenho uma camada que é grosseira, que é, esse cérebro ele é mais inchado ou ele é mais fino na morfologia. Depois eu tenho uma camada química, que é tem mais serotonina, tem menos, tem mais glutamato, tem menos. Depois tem uma camada que é elétrica, que é a condução nervosa efetiva desse cérebro. Depois eu vou para uma camada celular, onde as mitocôndrias, por exemplo, elas Essa têm. parte, para mim, quando o orientador ficou lá explicando, eu entrei num nebuloso que eu já não entendia mais nada, porque a célula do não sei o que, do potássio, do não sei o que, eu fiquei, gente, que isso? Nunca tinha escutado falar sobre isso. E a gente acha que, na realidade, quando a inteligência artificial tiver mais esperta, ela vai conseguir pegar todos esses marcadores e cruzar de fato as informações para gerar uma predição para a gente. Porque hoje o que a gente tem é pega um, pega outro e não dá diferença. Porque o tamanho de efeito das coisas é muito complexo. Eu tenho um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, eu tenho que juntar tudo. Então, por isso que as pessoas falam, não tem marcador.
de exame, não tem um exame que conseguiu dizer com especificidade, com certeza essa pessoa deste exame tem doença psiquiátrica X. Por quê? Porque é conjuntinhos de união de coisas e é heterogêneo. Alguns têm um, alguns não têm outro. Então, provavelmente no futuro, assim, próximo, eu acho até, inclusive, esses marcadores vão conseguir, computadorizados, vão conseguir ver e ter uma probabilidade do risco baseado em várias camadas etiológicas, né? Desde camadas ali morfológica, química, elétrica, até de substâncias intracelulares, até você imputar dados do tipo, olha, a mãe dele tem depressão também, né? Então são dados importantes. A personalidade Sim. dele é assim, ele passou por estupro na infância. Então eles vão pondo os dados e a inteligência junta tudo e vai conseguir dizer 98% de chance de ser bipolaridade não unipolar. Então O isso vai meu acontecer. sonho era fazer aqueles testes, tipagem genética daquelas, sabe, das que não, que são de laboratório mesmo. Acho que nos Estados Unidos tem, não sei aqui no Brasil como é que é, mas eu sei que nos Estados Unidos tem algumas, porque um amigo meu que é pesquisador na área do autismo, ele fez, ele e o filho, porque eles são autistas, mas fizeram uma lá dos Estados Unidos mais específica para as questões do autismo. Mas o meu sonho era fazer uma, tipo, assim, acho que nem tem, daquelas, tipo, bem completa, que falasse assim, bem cientista, eu quero saber tudo que tem os genes, marcadores, se tem alteração genética, se não tem, porque algumas tipagens eu sei que dá para fazer, que É, mostram alterações. E eu sei que apesar. bastante gente que eu conheço dos doutorados ali de saúde e comportamento, o pessoal faz bastante. Eu acho que os cientistas ficam meio que, ah, eu também quero fazer de mim mesmo. Apesar de que essa reprodutibilidade, às vezes, na clínica, porque em esses estudos, por mais que esses testes, eles pegam dados de estudos que são populacionais gigantes. Só que Sim. na hora de testar, eles pegam populações que são menores. E a reprodutibilidade, às vezes, ela não bate ainda. Então, porque sabe o que que acontece? Por exemplo, a bipolaridade tipo 1 é a mais rara. E ela tem uma proximidade genética muito grande com a esquizofrenia. Uhum. Apesar de que clinicamente são coisas completamente diferentes. Então as pessoas até ficam sem entender por isso. Mas é porque o ambiente ele pode moldar uma pessoa para trazer ela mais para uma alteração mais bipolar e menos esquizofreniforme. Mas o que acontece é que a maior parte dos indivíduos com transtorno bipolar são tipo 2. Onde estão essas pessoas? Dentro de pessoas, de estudos com pessoas com depressão. Então, Hum. essa amostra inteira gigante que a gente tem de depressão, ela ainda vai ser destrinchada melhor ao longo do tempo, porque tem diagnósticos que são tardios, que você demora 20 anos para você conseguir estabelecer. Então, por isso Sim. que a hora que a gente É. estuda, a gente não vê diferença estatística, porque tá muito misturado ainda as coisas ali, né? Tanto que nos estudos que eu vi mesmo, falava muito, muito bipolaridade, esquizofrenia. Tanto que eu perguntei até pro meu orientador, tá, mas porque, tipo, eu falei, por que tá tudo junto, as pessoas não estudam separado? Ele falou, não, porque os sintomas muitas vezes são parecidos ou confusos, vamos, tipo, excluir o que é esquizofrenia, porque senão a gente vai misturar tudo e não vai chegar no resultado correto, né? A gente vai tentar fazer e revisão e meta-análise e tal. É difícil de fazer se tu não seleciona os estudos corretamente. E assim, não tem tantos estudos quanto eu achava que teriam. Eu achava que teriam muito mais. E assim, ó, são poucos os que a gente seleciona como, bah, tem muito estudo assim ruim, né? Que tu olha e vê assim, ah, ele é amostral minúsculo, ah, não Uhum. explicaram direito o método, fizeram uma grande confusão. Então, assim, separar estudos de bipolaridade que sejam bons, robustos, que possam dar uma. Porque assim, não adianta também fazer uma meta-análise ruim, né? Porque uma meta-análise de coisas ruins vai ser ruim. Então a gente vai tentar fazer, senão vai ficar só a revisão sistemática mesmo. Mas eu fico Uhum. muito pensando nisso, que a gente já poderia ter pesquisado muito mais, mas ainda Mas não. sabe o que acontece? A psiquiatria, ela começou pela porta dos fundos. O que que seria isso? Ela chegou pela porta dos fundos e falou: tem gente morrendo aqui.
Então eu preciso dar um jeito de resolver psicose, suicídio. Eu preciso apagar o fogo. Então, tem muitos estudos que começaram pelos tratamentos, porque tinha que resolver o problema. Depois que a coisa foi dando uma acalmada, que aí os pesquisadores começaram a falar: não, eu vou fazer um artigo sobre a fisiopatologia e alguém vai se interessar por isso, porque é importante também saber a origem das coisas, né? Então eu acho que muito tem a ver com isso, é muito nova essa área de Sim. comportamento, neurociência. Inclusive a questão do próprio transtorno bipolar que pode causar demência precoce, né? Isso é uma coisa que é muito estudado nessa parte que eu também não sabia que poderia causar. Uma das partes mais estudadas é a recuperação do aprendizado, que é, por conta dessa demência precoce, entender se os filhos de pacientes bipolares, né, de mães principalmente, conseguem recuperar a memória. Ou se a memória deles está afetada por alguma razão, ou com quantos anos tu vai perdendo a memória. Por isso também a importância da pessoa conhecer o diagnóstico e enriquecer o ambiente. Ah, e aí vem uma explicação que eu li num artigo que eu tinha ficado até confusa. Eu não vou saber agora as palavras certas, mas com certeza tu vai. Na questão do transtorno bipolar e da aprendizagem, essa questão da primeira infância, tu enriquecer bastante o ambiente da criança para que ela tenha uma espécie de gordurinha de ali no cognitivo dela, para Isso. quando o transtorno bipolar der as suas crises, digamos assim, e acontecer uma perda cognitiva, porque um dos efeitos das consequências de crises bipolares ou de episódios, né, de mania, talvez seria uma perda cognitiva. Então, a questão de, na primeira infância, tu enriquecer o ambiente, causa essa gordurinha, e aí quando tu vai queimando em episódios, tu não chega nessa demência tão precoce. É, É mais ou menos isso, né? Não vou é, saber as tem. palavras exatas Não, agora. mas é perfeito. Tem um pesquisador que chama Flávio Kapczynski, que ele desenvolveu uma teoria que depois ela caiu por terra, que é a teoria da neuroprogressão. Ele achava que todas as pessoas com transtorno bipolar vão evoluir em algum momento para uma deterioração cognitiva. E aí, eles foram, isso era só teórico, e depois isso foi sendo acompanhado. E eles viram que, na realidade, tinham grupos de pessoas que, por mais que passassem por crises horríveis, não acontecia perda, voltava ao normal. Aí o que tinha acontecido com, o que acontecia com essas pessoas? A reserva cognitiva. Então, é igual demência, por exemplo. Se eu posso até ter uma genética, eu tenho minha avó paterna, ela faleceu com Alzheimer, né? E então existe uma genética na família, isso é inegável. Mas qual é a minha reserva cognitiva? O quanto que ao longo da vida, da infância, da adolescência e da vida também adulta, porque isso também dá para ser enriquecido na vida adulta, eu melhorei o meu trofismo cerebral, né? E aí, a hora Inclusive, que eu sofrer um insulto, eu não vou. Aquela planta que eu falei lá no começo, ela tem mais folhas. Pode dar um vento que continua tudo bem. inclusive, tem um estudo porque aqui em Pelotas tem a Epidêmio, né, da UFPEL, que eles são bem famosos por fazer estudos de corte. Então, eles têm a maior corte do Brasil na parte de lactantes e gestantes, é da Epidêmio daqui, eles são super famosos. E aí, eles têm um estudo de corte que foi feito na comunidade de pomeranos, que daí são as pessoas que falam o pomerano, que são os que vieram da imigração alemã, e português. Então, são pessoas que foram bilíngues da infância à velhice. E aí, eles compararam os bilíngues, português pomerano, com não bilíngues, pessoas bem idosas. E entenderam que os bilíngues tinham menos Alzheimer do que os que não eram bilíngues. Então, essa questão e menor índice de demência. Então, a questão da reserva cognitiva, por ter uma criação bilíngue, auxiliou lá na velhice
a não desenvolver demência ou Alzheimer. Então, esse estudo de corte ele é bem famoso aqui também, mostrando, porque tem gente que fala assim: ah, mas o bilinguismo pode prejudicar o desenvolvimento da criança, ou vai prejudicar a fala, a criança vai falar depois, então não criem criança. Ah, tem algumas vertentes assim, né? E aí esse estudo prova totalmente o contrário, que o bilinguismo ajudou. Eu fiquei assim maravilhada, porque é reserva cognitiva pura, feita em Sim, corte, né? sim, sim. Eu falo para as pessoas, para os meus pacientes, se você não comprou, compra um quebra-cabeça e põe na sala e vai montar. Tá deprimido? Tá em crise? Põe um quebra-cabeça e vai montar. Porque é um tipo de atividade que é lúdico, é um desafio e que é uma complexidade para a cabeça muito grande de conseguir organizar aquilo, né? Então, muita gente fala de palavras cruzadas e fala de fazer aqueles joguinhos e tudo e tal, né? Mas assim, o cérebro, as atividades que mais ele são as que não são artificiais. Porque às vezes é uma atividade artificial, tipo uma palavra cruzada. Aquilo não é o meu dia a dia de verdade. Aquilo ali tá bom, eu vou lembrar a palavra, tudo é importante também, mas quanto mais demandas cognitivas verdadeiras, tipo solução de problemas, até se a pessoa fosse jogar um videogame, né? Isso daria mais um exercício cognitivo do que de fato coisas muito. Faz um sudoku, né? Que tem algum impacto, mas não são tão reais, porque o cérebro ele quer coisas, demandas que são muito mais complexas, assim. Pra gente fazer essa live, tem uma demanda muito grande. Eu tenho que enxergar, eu tenho que ouvir, eu tenho a minha psicomotricidade, eu tenho a minha memória, eu tenho a minha atenção no que você tá falando para eu não voar. Eu tenho planejamento, eu vou falar isso, depois isso, para chegar nisso e fazer sentido, isso é interessante. Tem habilidade social, então são muitas demandas cognitivas reais essas, né? Sim. Mas é Não, isso. mas assim, olha, agora eu já estava há um tempão para falar contigo do doutorado, mas eu não tinha conseguido falar ainda. Mas assim, ó, eu tô adorando, tô achando muito legal, porque é que a aprendizagem eu realmente gosto, né? É um assunto que me chama muita atenção, como as pessoas podem aprender mais, porque a gente acaba percebendo que muitos problemas na vida da pessoa vêm de um ambiente escolar, vem de uma dificuldade na aprendizagem, de uma família muito rígida, de fracassos que não foram bem aceitos em questões de aprendizagem, de professores que não sabem ensinar, tem tudo assim. E a vida escolar, ela é basicamente o que é? 13 anos da tua vida, 14, tu tá dentro de uma sala de aula. E aí, agora que eu tive filho, eu penso assim: caramba, tem escolas, e não são poucas, que colocam crianças de 2, 3 anos sentadas em uma mesa, cadeira, exigem que elas fiquem sentadas, dão apostilas. Não sei, aí em São Paulo também deve ter, tu tem filha, tu sabe, mas tipo assim, que tu vai levar a criança na escola com 2, 3 anos. Ah, tá aqui a lista de materiais, essas são as nossas apostilas. E tu pensa assim, amor, 2 anos, tu quer que eu vou para uma apostila que custa R$ 900 para ela rabiscar e ficar sentada 6 horas do dia? A gente fica assim, Não, como que, é. né? Não, É e, chocante. e todos nós conseguimos olhar para trás a nossa história de vida escolar, né? Eu já fiz esse exercício e eu lembro de alguns professores, eu falo, meu Deus, essa pessoa era totalmente problemática. Porque, assim, naquele momento a gente não questiona essas atitudes, porque são pessoas que estão hierarquicamente numa posição superior à Sim, nossa e tal. Mas a hora que você olha, por exemplo, retrospectivamente isso, você pensa, cara, isso tem um impacto negativo, né? Se até um professor falar para você, você é limitado, você não vai conseguir nada. Um professor falar, você é muito bom para explicar, para ensinar para os seus colegas e tudo. Aquilo tem um impacto tão grande na vida da criança
Que assim, porque, como você falou, são as pessoas com quem a gente mais convive, né? Mais do que os pais. Então, a gente tem que, realmente a educação e o modelo pedagógico realmente ele interfere bastante. E eu acho que é um. Se a pessoa tivesse a resposta de tudo, pode ser inclusive o gatilho de muitas coisas que desenvolvem esses transtornos, porque uma humilhação em público, uma agressão, tem crianças que são agredidas em escolas, e aí tu pensa assim, como que alguém tem coragem de agredir uma criança assim? Olha o teu tamanho, olha o tamanho de uma criança, é simplesmente indefesa, ela não vai fazer nada, ela vai chorar. Tudo bem, ela pode tentar te desafiar, mas mais do que isso, ela não vai fazer. Então, assim, eu penso, no momento que a gente grita com uma criança ou bate, tu tá descontrolado. Começamos, o descontrole é teu. Tipo, Eu, se tu não consegue falar normalmente, acolher, abraçar, respirar e pensar, tá bem, é uma criança, é um comportamento normal para a idade, é completamente aceitável esse comportamento, então eu vou simplesmente entender isso. é. Não, gritou, eu já pensei assim, tá, E descontrolou? às vezes a pessoa tem que entender, talvez, que aquilo não é para ela. Ela olha e fala, realmente eu não consigo, e tá tudo bem ela buscar outra coisa, mas assim, ficar nesse nível, nesse tipo de atividade, não é para ela. Não é. Não é. E assim, a gente tem que entender assim que pelo menos eu, enquanto trabalhando com educação, para mim é incrível ver o desenvolvimento das crianças, assim, o que elas vão aprendendo, o que elas vão falando, elas repetem. Essa é uma coisa que a gente aprende, repetem absolutamente tudo que tu fala, tudo que tu faz. Uma coisa que as crianças pequenas fazem muito é imitar o teu gesto. Se tu tá assim, olhando uma coisa, quando tu vê elas estão assim. Se tu cruza o braço, quando tu vê elas estão de braço cruzado. Tudo, 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 Tudo. tudo, assim. Então a gente sempre tem que cuidar, né? O que fala com uma criança, como Uhum. fala, porque a gente pode estar criando ali um gatilho, um algo que ela vai lembrar para sempre. Então a gente tem que Aham. fazer com que ela lembre as coisas positivas, né? Não, com certeza. O exemplo ele arrasta, né? Assim, a minha filha, direta, a gente pega ela brincando com as bonecas, ela tá dando aula. Estou dando aula para as bonecas, porque ela me vê. Eu vou dar aula em Campinas, vou dar aula em Sorocaba, vou dar aula na faculdade, volto. E aí ela pergunta, mas a sua aula você é a professora da escola? Eu falo, não, eu sou o professor. Igual a sua professora, eu sou o Sim. professor. Aí ela fala, mas são para crianças? Eu falo, não, são para adultos. Mas por que que o adulto precisa ficar sentado e fazendo os desenhos? Eu falo, não, mas não são desenhos, são outras coisas mais difíceis. Então você tem que encontrar um buraco num negócio. Aí eu fico fantasiando para e tudo, né? Mas assim, o exemplo arrasta. Então, assim, vi outro dia ela fazendo uma live com a boneca. Tipo assim, tudo bem que em algum momento a gente tem que explicar que é uma live informativa, não é uma live de TikTok, né? Porque Sim. também. Mas são valores. Então, se eu não ensinar um valor de promiscuidade, de agressividade, de comportamentos que são comportamentos prejudiciais, a gente vai dar exemplos. É assim que ensina. Ensinar é exemplo. Ponto. Não, e a Não tem outra forma. criança, ela copia tudo, tudo. O Umi com 1 ano e 3 meses. Ele sabe que a chave tem que botar na porta. Ele sabe que a garrafa para abrir água ela gira. Ele sabe que a luz aperta. Outro dia eu até fiquei assim, surpresa, né? Que ele tava fazendo alguma coisa e eu brinquei assim, que eu tava triste. E aí que eu queria ver o que ele ia fazer. Aí ele veio, me abraçou e fez, tipo, deu beijinho. Aí eu fiquei, nossa, exatamente o que eu Cognição faço com ele. emocional. Cognição Ele emocional. soube Isso é fazer, super. repetir. Ou então, quando ele tá com sono, ele me abraça e faz tipo, um nanando, sabe? Uhum. Então, tu pensa assim, nossa, o que eu fizer pra ele, ele vai repetir, vai fazer pra mim. Então, se tu Uhum. dá um tapa na criança, provavelmente, se tu finge que tá chorando, ela vai te dar um tapa. Ou ela vai brigar contigo. E eles são, assim, muito espertos. Tudo eles sabem, tudo eles olham e às vezes tu fica assim, nossa, como que ele sabe isso? Pra ver como eles observam 100% de tudo que tu faz, uma criança pequenininha já tá observando.
Então, assim, até um ambiente estressor, né? Às vezes tu não tá brigando com a criança, mas tu tá brigando com o marido, com a mulher, com alguém. A criança, ela já tipo, entende aquilo ali, já fica estressada, ela já capta. Então, se tu tá chorando de verdade, né, não brincando, ela entende que é um, tipo assim, o que que tá acontecendo aqui? O que que Com aconteceu? Elas certeza. ficam até assustadas, né? Tipo, o E elas que que não vão aconteceu? ter cognição para entender. Uma mãe deprimida, por exemplo, a criança não tem cognição para entender. O cérebro adoece, afeta as emoções, aquela emoção fica rebaixada de forma persistente e não é culpa minha. Aquilo está daquele jeito porque é como se fosse uma mancha na pele de doença. Então, uma mãe deprimida, um pai agressivo, a criança nunca é igual no abuso, por exemplo, a criança não entende como esse a pessoa me fez um mal. Ela entende eu fiz alguma coisa que fez essa pessoa fazer isso comigo e a culpa é minha. Então, isso não é estranho, porque não é legal, parece que é uma coisa que foi escondida. Então, aí vai gerando uma confusão na cabeça da criança, né? É bem complexo, né? Mas é isso. Se Nossa, deixar, a gente fica aqui assim, até amanhã não, batendo papo. eu vou ter que um tempo passar uma semana em São Paulo quando tu estiver dando alguma aula, só pra ficar assistindo as aulas e sendo a perguntinha da aula. O que é isso? Que não sei o que é. Porque é um assunto muito interessante. E se a gente aprendesse mais sobre isso, até assim, sei lá, fiquei grávida, veio muitas informações na tua cabeça, isso já ajudaria, assim, muito, né, pra gente ter esse respiro, administrar essa inteligência emocional, né, para lidar com tudo isso. Mas enfim, uma próxima live a gente fala mais sobre isso. É isso aí, vamos marcar sim, porque é muito bom a gente trocar informação e ainda mais assim, você que é super rápida, inteligente, e tudo, nossa, eu Não, mas admiro. olha, esse novo doutorado tá me dando assim várias dores de cabeça de tentar entender muitas coisas que eu não tenho conhecimento. Aí eu fico lendo os livros que tu. Uma vez eu assisti uma live e tu indicou a professora Li, Lifu, Lifu. Isso. Aí eu comprei todos os livros dela. Aí eu já, que é a adolescência, bipolaridade na adolescência, transtornos de humor, adolescência e infância. Aí agora eu quero ler os livros para aprender mais sobre o assunto. E aí eu até lembro que tu tinha dito, não tem tantas pessoas que falam sobre isso ou estudam sobre isso, mas aí tu disse que ela era muito boa, eu já comprei teve um até que eu comprei usado, porque acho que nem existe mais, não fizeram novas edições, aí eu comprei usado. Porque eu achei muito legal, assim, porque eu nunca tinha visto uma pesquisadora que falasse assim tão para o público também sobre isso, porque os livros dela também são mais de fácil entendimento, né? Aquela coisa tão científica ali para quem é muito pesquisador, né? Então é legal ler sobre esses assuntos, mas olha, uhum. E o nosso Cristina, cérebro, ele amplia quando a gente busca coisas novas, né? Porque se a gente fica sempre no mesmo, cria-se caminhos ali muito fui banais, né? criticada, né, por procurar caminhos novos, mas enfim, é a vida. Quem fica parado é poço d'água. É isso Eu não vou aí. ficar parada. Então, Então tá, até o beijão. próximo vídeo. Boa Boa noite e vamos nos noite. falando. Tchau! Tchau.